Caros alunos, bem-vindos a mais uma atividade da nossa disciplina. Nosso tópico, desta vez, é Ética na Ciência. Esse tópico eu vou desenvolver com ênfase na ética da ciência da conservação, na ética da biologia da conservação. Mas, de um modo geral, eu penso que as ideias que eu vou explorar são válidas para todas as áreas científicas, não só para a biologia da conservação. Espero que vocês se sintam estimulados a refletir sobre esse tópico. Ela está organizada em duas partes. A primeira parte, que eu estou chamando Os Peritos no Pântano da Política, eu procuro caracterizar os dilemas do envolvimento dos cientistas nas arenas socioambientais, nas arenas políticas. E na segunda parte do desenvolvimento desse tópico, que eu chamo de Os Peritos conscientes do pântano no qual se meteram, eu aprofundo dois aspectos que eu julgo que são particularmente importantes nessa reflexão, que são os vieses cognitivos e algumas questões relacionadas com epistemologia da ciência. Vamos então ao desenvolvimento da primeira parte. Nessa primeira parte tem algumas mensagens principais, que são reflexões que eu espero que desafiem vocês e sobre as quais eu espero que vocês permaneçam atentos daqui para frente. E quais são essas mensagens principais? Que a maioria das questões em política ecológica ela é politicamente contenciosa, socialmente dolorosa e repleta de incertezas. Que nós vivemos uma sociedade de peritos, que cientistas são peritos e que cientistas, portanto, são solicitados a emitir julgamentos sobre questões políticas. Que julgamentos são diferentes de resultados experimentais ou observacionais. Eles não são nem objetivos e nem neutros. Julgamentos são juízos de valor. E não são passíveis de mensuração. Apenas o engajamento no mundo político tem a capacidade de criar as forças necessárias para reverter tendências socioambientais indesejadas por um grupo social. Mas os cientistas, eles não são nem agitadores culturais, nem influenciadores digitais e nem diplomatas, eles são peritos. E isso coloca um viés nas capacidades e no papel que os cientistas podem desempenhar nesse debate. Que a biologia da conservação, ela é uma ciência peculiar, é uma ciência que optou por um caminho político. Ela se definiu como uma ciência guiada por valores, e que tem uma missão. Essa missão é conservar ecossistemas naturais e conservar processos biológicos. A própria palavra conservação aqui já coloca uma conotação na missão que essa ciência colocou para si mesma. Que uma política é um conjunto de ações que tem uma meta, uma motivação, que afeta o público e que afeta o interesse coletivo. Metas e ações, elas são escolhas ao mesmo tempo éticas e técnicas. Elas envolvem uma dimensão ética e uma dimensão epistemológica. E eu vou apresentar para vocês uma proposta de um conjunto de ideias sobre como cruzar esse pântano da política, que não são recomendações, são reflexões. A primeira é que eu entendo que contribuir para o processo político é uma obrigação moral dos cientistas. Que informações científicas, elas, embora necessárias, elas não são suficientes para uma decisão política. Que os cientistas devem ser brutalmente claros, francos e honestos ao participar de uma arena política. Porque a confiança é o maior patrimônio do perito. Que os cientistas devem se esforçar por garantir que os formuladores de políticas compreendam e usem a informação científica de maneira precisa e honesta. Que sempre existem elementos
éticos no centro de qualquer debate socioambiental. E que esses elementos éticos geralmente são tácitos, implícitos, mascarados ou irrefletidos. E que os cientistas precisam estar atentos, tanto consigo mesmo, quanto com os demais atores. Que é importante compreender a paisagem política, tanto quanto a técnica, o método científico. E que é preciso reconhecer, nessa paisagem política, quem são os principais atores e quais são os seus valores. Que, para se envolver na arena, é recomendável reforçar a formação em ética ambiental, em sociologia ambiental e em epistemologia científica. Que os cientistas, eles podem optar por dois caminhos. O primeiro deles é focar em fornecer informações científicas exatas, relevantes e neutras em termos de preferências políticas. O caminho alternativo é optar por defender preferências políticas. Aqueles que optarem por esse caminho de defesa de preferências políticas, eles devem deixar claro que estão se manifestando para além da ciência. Que tentar ser, ao mesmo tempo, um moderador científico, neutro em termos de políticas, e um defensor de uma preferência política, é um conflito de interesses. E que, finalmente, os cientistas que optarem por atuar politicamente, eles têm a obrigação moral de evitar a transmissão das suas preferências políticas de forma dissimulada. Se isso for feito, isso deve ser explícito. Que fazer uma defesa secreta de uma preferência política, intencional ou não, é fazer ciência normativa. E isso é um desvio ético, é uma corrupção da ciência. Bom, essas são as nossas ideias principais. Vamos então começar a discutir cada uma delas com mais detalhe. Vou começar discutindo diferentes alternativas que nós temos para se chegar a um julgamento, com o objetivo de entender o cientista como um perito numa determinada sociedade. Existem diferentes formas de se chegar a um julgamento. Por exemplo, sobre se salas de aula e atividades presenciais devem acontecer ou devem permanecer fechadas, ou o ensino deve ser à distância ou híbrido, né, agora nesse contexto de pandemia. Ou sobre se um empreendimento qualquer que ameaça uma espécie silvestre, nativa, ele deve ser autorizado ou ele deve ser vetado. Ou sobre se sacrifício de animais, por exemplo, em rituais religiosos, ele é aceitável ou ele é condenável. Uma forma da gente chegar a um julgamento sobre questões como essas é pela via democrática. Um sujeito, um voto. Uma outra opção é ponderar esses votos em função do valor dos sujeitos, reconhecendo que os sujeitos têm algum valor diferente nessa discussão. Por exemplo, pela via do mercado. Os votos eles são ponderados pelo peso econômico dos sujeitos. Quanto mais rico, quanto mais influente economicamente, mais importante é a opinião dessa pessoa. Mais importante é a opinião do mercado. Mercados são pessoas. Essas opções, elas têm vários pressupostos, né? O primeiro deles é que todos os votantes estejam informados sobre o tema. Outro pressuposto é que, se cada sujeito votar de forma egoísta, e se todos os sujeitos votarem de forma honesta, o resultado ele vai ser justo, ainda que os juízos individuais, ainda que os valores pessoais, eles sejam diferentes. Então são três pressupostos aqui. Eles precisam estar bem informados, votar de forma egoísta e ser honesto. Bom, uma dificuldade óbvia é como levar em consideração os interesses de todos os sujeitos de forma equitativa ou igualitária, considerando que as condições materiais objetivas
sejam elas econômicas ou culturais, elas desigualam os sujeitos. Outra dificuldade, óbvia, é como considerar os interesses daqueles que não podem votar. Como, por exemplo, os sujeitos humanos que ainda não nasceram, ou sujeitos não humanos, ou aqueles sujeitos que, por qualquer condição, não têm possibilidade de votar. Bom, uma outra opção é delegar essa decisão para pessoas iluminadas. Pessoas que seriam capazes de emitir um juízo eticamente superior, que poderiam ser juízes religiosos, técnicos, ecologistas, sábios, os entendidos daquele assunto. Nós vivemos uma sociedade de peritos. É uma condição de existência, de funcionalidade da sociedade moderna, pela sua complexidade. Nós precisamos delegar muitas decisões do nosso dia a dia a essa categoria de sujeitos. Por exemplo, a nossa segurança durante um voo, ela é delegada ao piloto do avião. Os passageiros, na sua imensa maioria pelo menos, não sabem como se pilota um avião. Confiam que o piloto, sim, é capaz de conduzir aquele avião com segurança. A gente faz a mesma coisa transferindo a nossa saúde para um médico, a nossa educação para um professor, e assim por diante. Nós confiamos em peritos. E isso, de novo, é uma condição necessária pela complexidade da vida moderna. Bom, essa opção ela também tem as suas dificuldades. Eu vou destacar 3 delas. A primeira é: como julgar que o perito é de fato um perito? Nós não temos bons critérios para separar sábios de charlatões. Reputação se constrói e se destrói, mas os critérios dessa construção são ambos obscuros. A segunda é que aceitar a decisão de uma autoridade, agora eu estou renomeando os peritos não como iluminados, mas como autoridades, pode alimentar algo que a gente chama de tecnocracia. Ou pior, numa situação mais extrema, é uma sociedade que aceita o autoritarismo. Déspotas esclarecidos. O terceiro desafio, associado ao segundo, é que essa opção ela envolve necessariamente algum grau de alienação, algum grau de perda de autonomia, que pode ou não ser grave. É uma condição do modo de vida em sociedades complexas. Eu não vou ter condições de avançar nesse ponto sobre critérios para avaliar reputação, autoritarismo e alienação, e porque não é o nosso foco nessa aula. Mas fica a dica para que pesquisem e reflitam sobre esses aspectos. O fato é que sociedades de peritos são funcionais e que cientistas são peritos. Portanto, os juízos dos cientistas têm um grande peso nas decisões. Cientistas têm poder de influência. Quando os cientistas fazem avaliações ou emitem pareceres, eles emitem julgamentos. Eles decidem que algo está certo ou errado, é bom ou é ruim. Quando os cientistas afirmam que algo é de interesse ou que algo é importante, eles estão emitindo um juízo que é tanto ético quanto estético. Porque interesse não é passível de mensuração. Julgamentos, eles são diferentes de resultados experimentais ou observacionais. São juízos de valor. Portanto, eles não são nem objetivos e nem neutros. Como os cientistas devem atuar? Dito de outra forma, a ciência, quando ela é
prescritiva, quando ela pretende fazer afirmações sobre como a sociedade deve ser ordenada, ela obrigatoriamente precisa se amparar, em alguma medida, em argumentos normativos, ou seja, valorações e princípios morais. Essa prescrição ela pode ser conservadora, quando ela propõe a manutenção do status quo, ou ela pode ser crítica, quando ela propõe uma mudança. Seja isso intencional, seja isso explícito, seja isso claro ou não. Mas ela não tem como ser neutra. A gente pode fazer também a pergunta ao contrário. Se o conhecimento científico progrediu tanto nos últimos anos, se nós temos muita informação de boa qualidade, e se os cientistas são peritos, e se peritos têm uma opinião com grande peso político, então por que a perda da biodiversidade continua? Por que a pandemia vive uma disputa de versões e pós-verdades, sem direção? Por que os problemas socioambientais persistem? Por que esse conhecimento e esse poder ele não se traduziu na reversão dessas tendências? Onde está o problema? O que mais os cientistas podem fazer? Bom, uma explicação possível é que os cientistas não estejam capacitados para fazer ciência ou para fazer política. Bom, vamos supor que sim, que os cientistas estão capacitados para fazer ciência e para fazer política. Bom, uma resposta que pode ser adotada por parte dos cientistas é que ainda não temos informação suficiente, que precisamos produzir mais informação. E eles vão se dedicar a essa tarefa. Outra resposta possível é reconhecer que existem outros fatores, além da informação, que são decisivos. Em primeiro lugar, existem sempre interesses poderosos, contrários à conservação da biodiversidade ou contrários a interesses de determinados grupos sociais. Existe uma disputa. Eventualmente, esses interesses são contrários ao bem comum. Além disso, todas as sociedades modernas estão focadas na acumulação material e, portanto, na transformação de mais natureza e mais trabalho humano em produtos de consumo. E aquelas proposições, aquelas recomendações que forem contrárias a essa acumulação material via transformação da natureza e do trabalho, elas vão sofrer mais resistência de um modo generalizado. Apenas o engajamento no mundo político tem a capacidade de criar forças políticas necessárias para reverter tendências. Mas, de novo, os cientistas, eles não são agitadores culturais, eles não são influenciadores digitais, não são diplomatas, eles são peritos. Qual é o papel dos cientistas nessa arena política? Como se mover? Ainda tem um terceiro elemento nessa problematização. É que a maioria das questões em políticas socioambientais, ou em políticas em geral, compartilha três características. Elas são politicamente contenciosas, envolvem conflitos. Elas são socialmente dolorosas, envolvem ganhadores e perdedores. E elas são repletas de incertezas, dúvidas. Por exemplo, qual é a melhor forma de reduzir a pegada de carbono? A pergunta anterior, que eu já respondi aqui, é de que é necessário reduzir a pegada de carbono. Quanto precisamos reduzir? E como distribuir essa redução entre pessoas, países, interesses econômicos? A caça
ela pode ser uma aliada da conservação da biodiversidade? Ou isso significaria colocar os lobos para cuidar dos cordeiros? Ou em que situações isso pode dar certo ou não? Qual é o papel das áreas protegidas na promoção do turismo e do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento econômico? Elas têm um papel ou não têm? Ou depende da categoria? Ou quais são as proporções? Arborização urbana. Qual é a melhor arborização para a cidade? Que espécies? Em que lugares? Com que proporção? Com que distribuição espacial? Será que é possível dar uma resposta técnica, apenas técnica, para todas essas questões? Eu penso que não. Porque elas vão envolver conflitos de interesses. Seja qual for a opção escolhida, teremos ganhadores e perdedores, pessoas contrariadas e outras não. E existem incertezas sobre todas elas. Bom, não apenas na nossa área, as questões políticas elas são contenciosas, dolorosas e incertas. Isso é uma característica geral, né? A gente pode pensar em questões como, por exemplo, o aborto ele deve ser permitido? A partir de que momento do desenvolvimento ontogenético nós nos tornamos humanos? A maconha ela deve ser liberada? Agora na pandemia, quanto nós devemos investir em saúde preventiva ou em tratamento intensivo? Considerando recursos limitados. Ou a resposta deve ser, devemos ampliar esses recursos. Mas aí em detrimento de que outras questões. O que torna essas arenas políticas, sejam elas políticas ecológicas ou quaisquer outras, repletas de armadilhas. Tem muitas armadilhas aqui. Aqui, de novo, essas questões elas compartilham várias qualidades gerais que convém destacar. Eu vou chamar atenção para 8 delas. Primeiro, complexidade. Elas permitem várias opções, talvez infinitas opções. E, portanto, infinitas escolhas. E elas tendem a ser mutuamente exclusivas. Elas são mutuamente exclusivas. Você escolhe uma entre muitas. Polarização. Elas envolvem confrontos entre atores sociais que têm valores pessoais diferentes, opostos. Vencedores e perdedores. Cada escolha de política envolve afetar interesses, alguns de forma negativa, outros de forma positiva. Alguns autores serão beneficiados, outros serão prejudicados. Quarto, riscos e incertezas. Cada escolha, todas as escolhas, envolvem incertezas. E as consequências para alguns atores são incertas. Sempre. Retardos de tempo. As soluções, muitas vezes, não produzem resultados imediatos. Os benefícios, eles podem demorar para se tornar evidentes. Benefícios intangíveis no curto prazo. De um modo geral, essa é a questão da tragédia dos bens comuns, o bem privado se realiza mais rapidamente e de forma mais tangível que o bem comum. E o bem comum tende a se realizar de forma difusa, influenciado por muitos fatores e muitas interações, de forma que é difícil estabelecer uma relação clara entre uma determinada política e um determinado desfecho. Distorções na comunicação. Os defensores das opções, eles costumam distorcer, esconder, omitir informações, omitir juízos de valor, ou mesmo intenções.
Esse não é um jogo aberto. Eu vou questionar esse ponto logo adiante. Conflitos entre esferas de interesse. Os valores, as prioridades e os interesses nas esferas nacional, regional, local, eles costumam variar substancialmente. Ciência usada como manobra política. É comum argumentos científicos e opiniões de cientistas serem usados como substitutos ou como camuflagens para argumentos sobre valores e preferências. E isso se torna mais fácil quando essas opiniões, esses argumentos, de fato não são científicos. De fato, mascaram interesses pessoais. Além disso, os cientistas, enquanto intelectuais, eles assumem conscientemente ou aceitam tacitamente um papel que pode ser na manutenção ou na mudança da hegemonia política e cultural. Esse é um aspecto que também merece um aprofundamento à parte que eu não vou poder desenvolver, não vou poder discutir aqui, porque não é o nosso foco. Mas que tem reflexos éticos muito importantes. Eu sugiro uma leitura dos escritos de Gramsci sobre esse aspecto. E, finalmente, o ceticismo, existe um ceticismo público que pode ser importante sobre a motivação dos cientistas e sobre a neutralidade da ciência. As instituições científicas, elas têm os seus interesses. Alguns são verdadeiros, outros são imaginados pelo público. E sobre esse ponto, eu também recomendo a leitura dos escritos de Gramsci. Eu não vou poder avançar muito aqui sobre esse aspecto. Resumindo, então, a arena política, ela é confusa e perversa. Como diz Lacan, um dos autores que eu utilizo como base para essa reflexão, a política não é um ambiente para os psicologicamente sensíveis ou para aqueles com aversão, com dificuldade em serem desafiados cientificamente ou profissionalmente. Porque isso vai acontecer. Existe uma ciência emergente, a biologia da conservação, que foi proposta para abrigar as reflexões acadêmicas sobre uma questão emergente, que é a conservação da biodiversidade. Então, uma ciência nova para um problema ambiental novo. Os fundadores da biologia da conservação, contrariando visões mais ortodoxas da ciência, optaram por construir essa ciência explicitamente para tratar de um problema político e emitir pareceres sobre esse problema político, a partir de princípios éticos, não a partir de uma posição neutra. Os princípios éticos e políticos da biologia da conservação foram estabelecidos por Soulet, num livro clássico de 1985. Conforme o Soulet, a biologia da conservação ela tem uma missão: conservar os ecossistemas naturais e os processos biológicos. Nós já conversamos sobre conservação, proteção, o conceito de natureza. Existe uma carga de valores em todos esses conceitos. E essa missão, ela demanda respostas para guiar ações, portanto, política. Soulet afirma que o estudo de uma espécie ameaçada não é biologia da conservação, a não ser que esse estudo esteja especificamente dirigido para o planejamento da conservação de uma espécie. Então ele vai mais além de simplesmente especificar uma missão. Ele diz, olha, para ser biologia da conservação, esse estudo tem que estar relacionado diretamente ao planejamento da conservação. Porque a biologia da conservação tem uma missão. O Soulet, ele descreve ainda quais são as características da biologia da conservação. Vejam só. Vou chamar a atenção a algumas dessas características. Primeiro,
ela é uma ciência guiada por valores. É uma ciência guiada por postulados éticos. Quais são esses postulados éticos? A diversidade de organismos é boa, a complexidade ecológica é boa, a evolução é boa, e a biodiversidade tem valor intrínseco. Qual é a justificativa para se conservar a natureza, né, os processos ecológicos? Bom, porque isso é bom. A diversidade de organismos é boa, a complexidade ecológica é boa, a evolução é boa. E a biodiversidade tem valor intrínseco. Nós já discutimos a diferença entre o valor intrínseco e valor instrumental. Além disso, ela é uma ciência interessante por outros motivos, né? Ela reconhece a arena política e ela propõe um caminho para lidar com essa agenda política. Ela reconhece, em primeiro lugar, a complexidade e a dinâmica do mundo político, e por isso ela se define como uma ciência multidisciplinar e uma ciência de eterna vigilância. O mundo da política é um mundo complexo, precisamos de múltiplas ciências nos apoiando nessa tarefa, inclusive as ciências sociais, que são capacitadas para entender essas arenas políticas, e ela é uma ciência de eterna vigilância, porque esses processos do mundo político, os processos do mundo humano, estão em contínua evolução e mudança. Ela reconhece que precisa produzir respostas pragmáticas. Ela se define como uma disciplina de crise. Então, por isso que optou por essa relação entre o estudo e a formulação de uma política, porque ela entende que são necessárias respostas imediatas para uma crise que acontece agora. E ela reconhece que existem incertezas e riscos. Ela se define como uma ciência inexata. Bom, para encerrar esse item sobre essa interface entre ciência e política, vamos rapidamente definir o que, afinal de contas, é uma política. Eu vou propor aqui para nós um conceito operacional de política. Uma política é um conjunto de ações que tem uma meta que afeta o público e o coletivo. Então, as políticas apresentam esses dois elementos, metas e ações. E o desfecho dessas ações afetam o bem comum, afetam o universo coletivo. E com isso a gente tem uma ideia, do que é essa esfera política das decisões. Então as políticas elas envolvem uma questão ética e uma questão epistemológica. As metas e as ações elas podem ser justas ou injustas. Isso é uma questão ética. E existe uma crença, que é a crença de que as ações vão conduzir ao alcance da meta. E essas crenças podem ser sólidas ou podem ser infundadas. Essa é uma questão epistemológica. Eu vou tratar da questão ética aqui, e a questão da epistemologia da ciência é na segunda parte do desenvolvimento desse tópico. Resumindo até aqui, cientistas são peritos, peritos têm poder de influência, julgamentos de peritos não são neutros, e aí fica a pergunta, cientistas devem emitir julgamentos? Cientistas produzem informação, mas informação não é suficiente para mudar tendências. Para fazer isso é necessário fazer política. E aí vem a pergunta, os cientistas devem fazer política? A proposta da biologia da conservação é que sim, mas esse é decididamente um terreno pantanoso. Será que é possível cruzar esse pântano? A arena política ela é repleta de armadilhas. Como é que os cientistas devem se mover? Bom, aqui vai um conjunto de ideias sobre esse tema que não são respostas a essas perguntas. Elas são contribuições para a reflexão, já que essa decisão é uma decisão pessoal do cientista. Vamos
traçar aí algumas reflexões sobre esse caminho. Bom, para começar, eu pessoalmente me somo aos cientistas como Locke, como Jones, né, que estão aí na referência desse tópico, que entendem que sim, os cientistas eles devem contribuir para o processo político. Esse é o pensamento da biologia da conservação também. E que isso não é só a coisa certa a ser feita. Isso é também uma obrigação moral. Afinal, nós somos peritos, a sociedade espera pela nossa contribuição, conforme a nossa competência. A nossa competência é produzir informações e orientar a sociedade. E os cientistas eles têm um papel direto na influência, nas decisões e também na catalisação dos aliados. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer que as informações científicas, elas sim são necessárias, mas elas não são suficientes para uma decisão política. Achar que informação é suficiente seria o equivalente à tecnocracia ou positivismos. O mundo da política é que lida de forma legítima e adequada com deveres, com direitos, com obrigações, com preferências. Esse é o universo da política, é o mundo legítimo da política. A ciência ela não é um substituto para juízos de valor. Ciência e política são esferas diferentes. A ciência é parte da política. A ciência lida com alegações factuais, com alegações empíricas. A política lida com argumentos normativos, com juízos de valor. A ciência lida com o mundo como ele é, os fatos. A política lida com o mundo como ele deveria ser, né? As propostas, as intenções. Numa democracia, a política é a forma de lidar com valores e interesses sociais que são concorrentes. Né? E essa é decididamente uma questão ética, não é uma questão técnica. Por isso que a ciência é necessária, mas não é suficiente. Em terceiro lugar, nós precisamos reconhecer que a arena política ela existe e ela nos envolve, quer nós estejamos conscientes dela ou alienados. Alienados são mais facilmente cooptados por interesses que podem contradizer, inclusive, os próprios valores. O método científico ele é neutro, mas o fazer científico não. O fazer científico é um empreendimento humano. O fazer científico inevitavelmente envolve escolhas. No mínimo, escolhas sobre o que pesquisar, como divulgar, mesmo que o cientista escolha não participar diretamente de uma arena política. E escolhas são sempre juízos de valor. Em quarto lugar, conforme Locke, e eu me somo a essa argumentação, nós devemos ser brutalmente claros, francos e honestos. A confiança é o maior patrimônio do perito. A transparência é um princípio moral. E nós devemos ser brutalmente honestos com os tomadores de decisão sobre todas as opções possíveis, sobre a viabilidade técnica de cada opção, sobre as incertezas envolvidas em cada opção e sobre as consequências socioambientais de cada opção. É preciso ser simétrico, né, ao informar essas diferentes dimensões de todas as opções possíveis, não escolhendo assimetricamente o que mencionar sobre uma ou sobre outra. Eu também entendo que é dever do cientista garantir que os formuladores de políticas eles compreendam e usem as informações científicas de uma forma que seja precisa e honesta, corrigindo interpretações erradas, denunciando manobras políticas que tentam usar a ciência para mascarar preferências, inclusive aquelas promovidas eventualmente pelos próprios colegas cientistas, ou talvez principalmente essas. Bom, numa arena política, também é importante que o cientista esteja alerta sobre aqueles momentos em que os principais pontos de divergência
são sobre preferências e não sobre fatos. E chamar a atenção dos autores a que se concentrem nos argumentos éticos que estão envolvidos e não confundir questões éticas com elementos técnicos ou científicos. Sempre existem esses elementos éticos no centro dos debates. A conservação da biodiversidade é uma questão fundamentalmente ética. Geralmente, esses elementos éticos, eles são tácitos, ficam implícitos, ficam mascarados, ou são irrefletidos. Eles estão aí subjacentes à arena que está acontecendo. Os cientistas, até pela sua condição de cientista, sua condição de sábio, eles precisam estar alertas sobre o que é que está na mesa de discussão. Se é uma questão técnica ou se é uma questão ética. Se são alegações factuais, empíricas, ou se são argumentos normativos, são questões de juízo de valor. E alertar os demais autores sobre a natureza da questão que está sendo debatida. Que mais? Bom, nós precisamos entender que frequentemente, talvez sempre, os conflitos eles vão envolver, além de valores, além de interpretações equivocadas de resultados empíricos, também problemas de linguagem, de comunicação, de falta de clareza, de falta de transparência, de falta de interesse na construção de consensos. Né? E esse jogo político, ele raramente é um jogo franco. E nós precisamos, como cientistas, ter o cuidado para jogar um papel consciente. Seja esse papel aquele que nós conscientemente optarmos. Existem dois caminhos principais que podem ser escolhidos pelo cientista. Ele pode se envolver na arena diretamente, ou ele pode se focar na produção de informação. Nenhum caminho é neutro, lembrando. Né? E seja qual for a escolha, é recomendável reforçar a formação em ética ambiental, em sociologia ambiental e em epistemologia científica, né, para compreender esse mundo e tomar decisões conscientes. Isso vai ajudar tanto a evitar deslizes, como a interpretar melhor os contextos. E é preciso ficar atento, é preciso ser sensível a essa fronteira entre questões técnicas e científicas e julgamentos de valor. Também precisa compreender a paisagem política, né, tanto quanto o mundo da técnica, o mundo da ciência. E nessa paisagem política, a coisa mais importante é entender quem são os atores-chave, quem são os players, quais são os valores desses atores e como influenciar. O que mais? Bom, o primeiro caminho, então, é focar na produção de conhecimento. O segundo caminho é atuar mais diretamente nas arenas políticas. Quanto ao primeiro caminho, bom, a gente pode optar por focar no fornecimento de informações científicas exatas, relevantes, neutras em termos de preferências políticas, ou seja, fazer a melhor ciência, fazer a boa ciência, com consciência, né, procurando refletir sobre escolhas, opções que estão subjacentes ao fazer científico. Né, e principalmente não deixar que preferências políticas pessoais influenciem a ciência. Bom, o outro caminho é optar por defender políticas pessoais, preferências pessoais. Aqueles que optarem por esse caminho, eles precisam deixar muito claro, é preciso ser brutalmente claro, com todos os envolvidos, que o cientista, nesse momento, está se manifestando para além da ciência, fora da ciência. Não basta dizer que é uma opinião que está se manifestando como cidadão. Por quê? Porque a sociedade enxerga o cientista como perito e vai atribuir um peso maior à opinião que esse perito emitir. É preciso ser brutalmente honesto. É preciso dizer que não se trata de ciência,
que se trata de uma opção política ou ideológica. Notem que a biologia da conservação, ela optou por um viés ético, né, que se confunde com uma defesa política, né, e ela é transparente nisso. É um terreno pantanoso que requer extremo cuidado. Mas a biologia da conservação está sendo honesta. Ela declara os seus princípios e declara que se guia por princípios que são morais. Tentar ser, ao mesmo tempo, um moderador científico, né, então, só moderador, neutro em termos de políticas, e ser, ao mesmo tempo, um defensor de preferências pessoais por uma política, é um conflito de interesses. Né? E se isso não for comunicado cuidadosamente, isso é antiético. Né? E além desse antiético, é uma armadilha que alimenta a desconfiança com a ciência, não apenas a desconfiança com o cientista. Aqueles entre nós, cientistas, que escolherem atuar politicamente, que escolherem por fornecer informações científicas para tomadores de decisão, isso é atuar politicamente, né? Para tomadores de decisão ou para o público. Esses cientistas têm a obrigação moral de evitar transmitir qualquer preferência política de forma dissimulada. É preciso ser brutalmente transparente. Fazer uma defesa secreta de uma preferência política é fazer ciência normativa. E ciência normativa é um desvio ético. A gente vai desenvolver essa análise na segunda parte do desenvolvimento desse tópico. Quando esse ativismo político do cientista ele é tolerado ou aceito ou eventualmente mesmo estimulado, a ciência perde legitimidade e perde caráter. Bom, encerramos aqui essa primeira parte do desenvolvimento desse tópico. Vamos rever aqui quais são as ideias principais que a gente desenvolveu nessa primeira parte. Primeira delas, que a maioria das questões de política ecológica é politicamente contenciosa, envolve conflitos, socialmente dolorosa, envolve ganhadores e perdedores, e repleta de incertezas. Que nós vivemos uma sociedade de peritos, que cientistas são peritos, e que cientistas são solicitados a emitir julgamentos sobre questões políticas. Que julgamentos são diferentes de resultados experimentais ou observacionais. Eles não são nem objetivos, nem neutros, nem passíveis de mensuração. Julgamentos são juízos de valor. Que apenas o engajamento no mundo político tem a capacidade de criar as forças necessárias para reverter tendências socioambientais. Se reverter tendências socioambientais é um desejo, é uma opção. Mas os cientistas têm uma dificuldade com isso. Eles não são nem agitadores culturais, nem influenciadores digitais, nem diplomatas. Eles são peritos. A biologia da conservação é uma ciência peculiar que optou por um caminho político. Ela se definiu como uma ciência que é guiada por valores e que tem uma missão. Essa missão é conservar ecossistemas naturais e processos biológicos. Que uma política é um conjunto de ações que tem uma meta, que tem como desfecho uma influência sobre o público, sobre o coletivo. E essas metas e ações, elas envolvem escolhas éticas e técnicas. Elas têm uma dimensão ética e têm uma dimensão epistemológica. E eu apresentei as minhas propostas de reflexão para quem optar por cruzar esse pântano da política. A primeira é um estímulo para que isso aconteça, porque contribuir para o processo político é uma obrigação moral dos cientistas. Esse é um posicionamento, existem posicionamentos alternativos. Que informações científicas são necessárias, são absolutamente necessárias, mas não são suficientes para uma decisão política.
que os cientistas precisam ser brutalmente claros, francos e honestos, que a confiança é o maior patrimônio do perito. Que os cientistas precisam garantir que os formuladores de políticas compreendam e usem a informação científica da maneira mais precisa e honesta possível. Que sempre existem elementos éticos no centro de qualquer debate, e que geralmente esses elementos éticos eles ficam tácitos, implícitos, mascarados ou irrefletidos. E que os cientistas precisam estar alertas, tanto consigo quanto com os demais atores. Que é importante compreender tanto a paisagem política quanto o universo da ciência. É preciso reconhecer quem são os atores e quais são os valores envolvidos. Que os cientistas podem optar por dois caminhos. Eles podem optar por fornecer informações científicas, por serem provedores de informações, da forma mais relevante e neutra possível em termos de preferências políticas. Ou eles podem optar por defender abertamente, publicamente, preferências políticas. E que aqueles que optarem por esse caminho devem deixar claro que estão se manifestando fora da ciência. Que tentar ser, ao mesmo tempo, um moderador científico, neutro, e ser um defensor de uma preferência política, e portanto não neutro, é um conflito de interesses. E que os cientistas que optarem pela via política, por atuar politicamente, eles têm a obrigação moral de evitar transmitir preferências políticas pessoais de forma dissimulada. Isso tem que ser feito de forma brutalmente franca. Que fazer uma defesa secreta de uma preferência política é fazer ciência normativa. E isso é um desvio ético, é uma corrupção da ciência. Nós encerramos aqui essa primeira etapa. Espero que ela tenha desafiado, provocado a reflexão de vocês. Terminamos aqui e até a nossa segunda etapa do desenvolvimento desse tópico. Abraços a todos.